Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada para o Beit Lubavitch pelo convite. No nome do Rabino Goldman e a sua Rebbetzin, a Hani Goldman, também aproveito para dar um mazel tov para eles e pelos preparativos do casamento, que seja uma boa hora. Com certeza que os shluchim do Rebbe que trabalham para a comunidade viram família, então é a alegria deles, com certeza a alegria de todos que estão aqui. Então, muito mais alto. Gostaria também, nesse público, também saudar meus sogros, o senhor Ner Azulay e a dona Sinita. E o Rebbe sempre fala que a maior lição de vida é o exemplo vivo. A gente pode falar muitas coisas, a gente pode tentar convencer, mas o que marca mesmo é o exemplo vivo. Então, o que eu vou falar agora, assim, com certeza que tem muito a ver com eles, o exemplo vivo que eles têm de pais, de sogros, de avós, agora bisavós, faz um mês, bisavós, então eu queria só dar um alô para eles. Muito bom. Então vamos começar o tema. Felizes para sempre, será que isso é possível? E vamos tocar hoje num assunto que, pelo visto, pelo público que a gente está vendo aqui, é para casais, tanto para homens como para as mulheres. Agora, eu gostaria que vocês, desse lado daqui, não me discriminem por ser mulher e tentem ser abertos e objetivos pelo que eu vou falar. O que eu vou falar será para o casal e isso assim, tem a ver com o casal, tanto homem como mulher. Se vocês perceberem que eu estou me inclinando para um lado, não tem problema, no final da palestra pode discordar. Muito bem, no começo do Bereshit, na Torá fala, e portanto, o homem deixará sua mulher, seu pai e a sua mãe, e vai se ligar, se grudar, se unir com a sua mulher, e serão uma carne. Tá? Quem sabe esse versículo no Bereshit, então Alken, Azov, et Aviv et Imo, Vedavak Vishto, Viu Levassar Echad. Como eles serão uma carne? Através dos filhos. Quer dizer, homem e mulher, eles vão ter um filho, eles viram um. No filho, eles viram um. E a gente tem uma pergunta. Gostou? A gente tem uma pergunta muito óbvia. Será que isso também tem que ser uma mitzvah? Não seria óbvio que a pessoa chega a uma certa idade e ela quer casar, e ela quer sair de casa, e ela quer ter a sua própria família e ter seus próprios filhos? Será que não chega uma hora que o relógio biológico já fala isso? Isso também tem que ser uma mitzvah? Será que a gente não conseguiria sozinho descobrir isso? Que está na hora de sair da casa de mamãe e papai e fazer a nossa própria vida? Quer dizer, o casamento é uma coisa tão mística e tão criativa, tão inovadora, que se a Torá não falasse para a gente casar, a gente não ia casar? Essa pergunta se faz muito forte no ano 2013. Quando a gente vê um casal, como um rabino ele diz, eu vi um casal tradicional, um homem e uma mulher. Hoje em dia, a gente entende tanto, muito mais, por que isso tem que ser uma mitzvah. O casamento, ele acaba sendo um ato divino e investido de uma energia de Deus. E não simplesmente algo natural que eu vou fazer porque chegou essa etapa na minha vida. Ela tem que ser algo que é programado, uma decisão consciente que eu vou tomar porque Deus me mandou. Porque no momento que eu decido casar só porque eu acho que está na hora de casar, vamos só olhar o que está acontecendo lá fora. Homem não casa com mulher, mulher não casa com homem, ou decide não casar. É isso que está acontecendo lá fora.
Então a gente tem que entender que o casamento, ele não é uma obra-prima do ser humano. Ele é uma obra-prima de Deus e divino. E por isso que nós casamos. Porque se fosse pela nossa própria inteligência, pela nossa própria criatividade, olha lá fora o que está acontecendo. O Rabino Zohar, meu marido, ele estava... assim, os rabinos, eles sabem muito o que está acontecendo no mundo, porque como eles trabalham em comunidade, cada um vem falar, você viu a capa da Veja? Você viu o que aconteceu aqui? Você viu essa camiseta? Então, você fala, como que eles sabem? Não tem televisão, não tem tanta... Mas eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, chegou uma pessoa na sinagoga e falou para ele que ele estava andando na rua e ele viu uma camiseta, um homem andando com outro homem, e estava na camiseta um homem e uma mulher, assim, um casal de noivos, e com um X e escrito Game Over. Então, vocês estão vendo que se a gente deixar o casamento ser uma coisa do ser humano, aonde que ele chega? A que ponto que ele chega? Então, pessoas que já deveriam estar pensando em ser avós, estão pensando se eles querem casar. Eles estão pensando se vale a pena. Então, não existe agora o rumo natural das coisas. Não pode ser uma coisa óbvia. E por isso que casar é uma mitzvah. Porque agora a gente investe ele de uma energia divina. Agora nós casamos porque Deus mandou. A gente sabe que a Torá, ela não é somente uma filosofia, uma tradição, um livro de histórias ou de ensinamentos, mas ele é Torat Chaim. Torat Chaim significa a Torá da vida. Ele nos ensina como viver e ele também nos ensina como ter uma vida que vale a pena ser vivida. Se agora a gente tivesse alguém aqui gravando esse momento, por exemplo, muito bem, estamos numa palestra, estamos estudando Torá, estamos no Beit Lubavitch, por que não? Grava, marca esse momento na minha vida. Mas tem momentos da nossa vida que a gente não gostaria que fossem gravadas, não gostaria que fossem marcados. Mas a Torá, ela nos ensina a viver uma vida que vale a pena gravar essa vida. E por isso que nós temos todas as histórias da Torá. Nós temos as histórias da Torá porque elas, baseado nisso que a gente aprende, a história da nossa vida e como a gente tem que viver. Então a Torá, ela está lá para nos guiar e nos ensinar como viver a nossa vida. Então ela fala, deixa seu pai e sua mãe, se liga com a sua mulher, e seja uma carne só através de terem filhos. É interessante que tem pessoas que pegam só algumas partes do passuco, não fazem ele em sequência. Então, por exemplo, eles deixam a casa da mãe e do pai, mas não casam, então só saem de casa. Ou eles se grudam com a mulher, mas esqueceram de sair de casa dos pais. Ainda é mommy's boy, né? Ou tem outros que têm filhos, mas não casaram. Ou tem outros que têm filhos, saíram da casa dos pais, mas da casa dos pais, mas eles não têm filhos, decidem não ter filhos. Então, essa sequência tão natural, tão óbvia que a gente falaria, que é sair de casa, casar e ter filhos, não é mais óbvio. A natureza, a gente não pode depender mais e se apoiar que a própria pessoa, com o seu instinto, com sua criatividade, ela vai seguir essa sequência. E é o cenário caótico que a gente vê agora em 2013, né? Que aliás já começou também em 1960, 70, na era dos hippies. O que era o hippie? O pessoal usava cabelo comprido. O que é cabelo? O cabelo, na verdade, na Hassidut, na mística fala que é o psolet da cabeça. Ele é os restos. Quer dizer, a cabeça é a inteligência e o cabelo tem a sua imaginação. Mais comprido o cabelo, mais imaginação. No exército não tem imaginação, eles raspam teu cabelo. Você tem que seguir ordens aqui. O que era a época a era dos hippies? Então, liberdade, paz, amor, aquele cabelo comprido. A gente sabe o resultado disso, caótico que foi, porque as pessoas não tinham estrutura nenhuma e não tinham como viver a sua vida. Então,
A Torá, ela nos fala que a pessoa, ela chega à perfeição pessoal, emocional, espiritual e física e material também, através do casamento. O que o mundo lá fora te fala? Ele fala assim, quando você casa, a vida acabou. Acabou a boa vida, acabou a liberdade, agora tem muitas responsabilidades, agora a coisa ficou séria. E agora a coisa ficou chata. Então vamos procurar outros meios para nos divertir. Isso que o mundo lá fora fala. Na Torá, ela fala que até o dia do casamento, tudo foi um treino. O dia do casamento, o show vai começar. Aí vai se abrir a cortina e o show vai começar. Porque o homem, ele só é chamado de homem quando ele casa. Não sei porquê da mulher não. Não sei porquê, mas o homem só chamado Adão depois que ele casa com a sua mulher. Aí ele chega à perfeição. Mas com certeza que a mulher, ela também tem ela chega a essa perfeição quando ela está casada e quando ela, se Deus quiser, vai ter filhos. O casamento, ele é chamado... Nós temos dois nomes para o casamento. Kiddushin e Nisuin. Kiddushin significa santificação e Nisuin significa elevação. Assim como Nassi, vem da palavra Nassi. O Nassi é o líder ele é acima do povo, da geração, ele que está comandando. Então ele é mais elevado do que o povo. Então o casamento é chamado dessas duas coisas. Vamos pegar o segundo primeiro, Nisuin. O que é elevação? Como que o homem ele se eleva, né? Homem e mulher se eleva quando eles casam. Agora ele é chamado Adamé La Elion. Agora ele é chamado de Adam, que significa Adamé La Elion. Ele é parecido, ele se assemelha a Elion. O que é Elion? O próprio Criador, através que ele tem filhos. Porque agora eles podem ter filhos e eles têm o dom de procriar, de trazer vida para um ser humano. Então isso é um dom divino. Então agora que o ser humano casa e tem filhos, ele se assemelha a seu Criador. Também Adam vem da palavra Adamá. Sabe, a gente come a banana, fala Boré Peri Adamá, a gente agradece a Deus pelo fruto da terra. O que é Adamá? Adamá, a terra, ela tem uma característica que você planta lá, você vai ver crescimento de lá, você vai ver frutos de lá. Então, assim também, o ser humano, ele é comparado a uma árvore, mas quando que ela chega a seu potencial máximo? Quando ela tem frutos. Os atos dela têm frutos também. Quando eles têm filhos, eles deixam descendentes. Então, esses são os frutos. Então, isso que é uma coisa que a pessoa ela é elevada depois que ela casa. Agora, a gente poderia pensar diferente. Olha, pensa bem. Depois que você casou, ou se você tem filhos que estão casando, ou netos que estão casando, você vê que depois que a pessoa ela casa, ela não tem tanto tempo para estudar, ela não tem tanto tempo para se dedicar a assuntos espirituais. Ela agora está no mundo, ela tem que correr atrás de pagar as contas, de sustento, contentar a mulher, contentar o marido, criar os filhos, educação de filhos. Cada coisa toma tanto, consome a pessoa. Imagina, trazer sustento e criar filhos. E ter uma família, e estar presente, e o casamento também, né? Que tem aqueles que chamam que é o filho também, precisa também o seu tempo, a sua energia. Olha quanto que a pessoa, ela desce para o mundo depois que ela casa. Isso é elevação? Eu pensaria, o que é elevação? O que é Nisuin? Depois que eu caso, agora eu vou ficar num nível muito mais espiritual. Agora eu vou rezar, vou jejuar, vou meditar, vou fazer atos de bondade. Mas a gente vê que o quê? Que depois que a pessoa casa, ela se eleva entrando no mundo físico. Ele tem que ir lá trabalhar. E ele tem que, não é assim trabalhar só porque para falar que está trabalhando. Trabalhar para pagar as contas. E ela tem que criar os filhos. E não só criar os filhos
tem que ter resultados, né? A criança tem que ir bem na escola, tem que estar bem socialmente, tem que respeitar os pais, tem que ter um bom convívio entre os irmãos. Olha como a pessoa ela é consumida por esses trabalhos, que eles são muito trabalhosos. Então a gente vê que depois que a pessoa ela casa, ela entra no mundo físico e na vida de família. E poderíamos pensar que ela está descendo de nível. Antes ela podia estudar, podia rezar, podia fazer muitos atos de bondade. Agora ela está mais presa à família, ao trabalho, a tudo que ela tem que fazer para sobreviver. A Torá ela chega e ela fala, não pensa que você está em uma descida, você está em uma elevação. Porque agora você vai pegar tudo que você treinou até agora e você vai colocar na prática, sabe onde? Dentro do teu casamento, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho com teus funcionários, ou com teu sócio, ou com teu patrão. Você vai colocar tudo que você aprendeu, você vai trazer isso para dentro dessas pessoas e dessas situações. Então a elevação que nós vamos ter depois do casamento é mais uma coisa. Vamos agora falar especificamente sobre o casal. Estar casado é uma elevação, porque agora você está acima dos teus interesses, acima dos seus desejos pessoais, acima do teu conforto, teu comfort zone, que é a tua zona de conforto. Agora você tem que sair desse conforto para quê? Para dar um espaço para uma outra pessoa, para dar lugar para as necessidades da outra pessoa. Isso é uma elevação. Você está se elevando acima de si mesmo. Você não é mais o centro do universo. Agora tem a tua esposa, tem teu marido, tem os filhos, você tem que pagar teus funcionários, você tem que ir atrás de... Você está o tempo inteiro em um movimento, uma dinâmica de ascensão, porque você está indo acima de você, acima desse mundinho pequeno que é você. E por isso que a gente casa. A gente casa, muita gente pensa no judaísmo, as pessoas casam para ter filhos. Sim, é verdade que é uma mitzvah, 213 do Sefer HaMitzvot, quem quiser olhar, tem uma mitzvah de ter filhos. 212 é casar. Primeiro casar, depois ter os filhos. Mas, junto com isso, junto com essa mitzvah de casar e ter filhos... Ai, desculpa, eu perdi o fio. Alguém estava ouvindo? Esse é o meu teste para ver se alguém estava ouvindo o que eu estava falando antes. Sim, ok? Se elevar, tá bom, se elevar. Tá bom, mas era algo. Mas a verdade é que a gente vai para os dois casos só para ter filho. Sim, muito obrigada. Qual o seu nome? Albert. Um ponto para você. Muito bom. Então, as pessoas pensam que na Torá uma mitzvah casar somente para ter filhos. É uma das finalidades para ter filhos, mas não é somente isso. É para a gente sair de nosso ego, a gente sair de nosso mundinho, que seria muito pequeno, só feito de eu e eu. Esse basicamente. Então nós casamos para Adamela Elion, para a gente se assemelhar a Deus e ser doadores e poder dar. Esse é um outro assunto para uma outra vez, mas tem pessoas que dão porque elas precisam se sentir necessitadas. Então elas dão até quando a pessoa não precisa mais. Ela está sufocada já, mas você tem que dar. A gente dá para que o outro possa ter o que ele precisa, para ele também ser um doador. Então criamos nossos filhos não para serem nossos, mas para o mundo, para eles poderem doar, depois eles casarem e terem filhos e eles seguirem. Então a gente é doador, se assemelhando ao Criador, mas para que eles possam ser doadores também. Então o verdadeiro nível espiritual da pessoa é a gente ver. Se você quer saber o verdadeiro nível espiritual de uma pessoa, fala com o seu marido, fala com sua esposa. Não é com os estranhos, não é com as pessoas lá fora. Porque dentro de casa, dentro do lar, dentro da privacidade desse lar, que a gente vai ver o nível espiritual da pessoa, como que ela está no seu nível espiritual. Então, esse é um dos nomes de casamento. Depois nós temos um segundo, que seria Kiddushin.
Kidushin significa santificação. Agora, se a gente olhar na Torá, a gente vê que a maioria das mitzvot, elas são físicas, elas são com coisas materiais, com coisas mundanas. Nós temos com certeza o estudo da Torá, nós temos a prece, a meditação, a gente tem que acreditar em Deus e conhecer a Deus. Lógico que nós temos essas mitzvot, que aliás são 6 mitzvot, que é para homem e para mulher, que chama mitzvot tmidiot, que elas são tamid, sempre a pessoa, ela sempre tem que estar cumprindo essas mitzvot. Mas a maioria, a grande maioria das mitzvot, elas são no âmbito físico. Tfilin, mezuzah, mikveh, kashrut, shabbat, todas essas mitzvot. A gente vê que no casamento, o ato da intimidade, ele é o ato mais físico e mais mundano, que falei que seria ponto, period. Ele é o ato mais físico e mais mundano. E é justo nesse ato, nesse convívio, nessa relação íntima, que nós trazemos a Deus, que nós trazemos divindade, que nós trazemos o terceiro parceiro, que seria o próprio Criador. Assim como a gente casa porque Deus nos mandou e não porque a gente é inteligente e vai descobrir sozinho, assim também a gente se mantém casado com as leis que Deus nos ordenou. Assim como a pessoa ela casa uma mitzvah, ela se mantém casado com muitas e muitas mitzvot, como amar o seu próximo, o seu marido, sua mulher, doar, chesed, bondade e todas as mitzvot que são dentro do lar. Agora vamos olhar um pouco esse ato da intimidade e o casamento e toda a relação entre o casal. Vamos ver se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Se foi uma coisa boa, então deveria ser como os gregos. Sabe como os gregos faziam, os romanos? Eles tinham ginásios e o corpo humano era adorado, era o máximo do máximo da beleza de arte, e eles faziam ginástica e todo tipo de... tinham atletas que faziam tudo sem roupa. E eles tinham relação com animais, homem com homem. Era bom, então, toda hora, qualquer lugar, qualquer hora, com qualquer pessoa, com animais. Esse era como os romanos, os gregos, eles vieram. Vamos ver se ele é uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, se é uma coisa que é mal, então a intimidade, a relação, o casamento, ele é como os católicos falam. A intimidade, ele tem a ver com o pecado do Adão e Havá. Eles foram colocados lá, não pode comer de nada, só de uma fruta, só dessa árvore não pode comer. Eles se encantaram com essa fruta, comeram e o mundo até hoje está um caos. Então, tudo que tem a ver com o casamento e a relação íntima do casal tem a ver com o pecado do paraíso. Então, tem que se abster, não pode casar, não pode ter relação, não pode ter, dentro do casamento. Então, o máximo é a abstinência. Então, a gente vê que os padres, as freiras, também não casam. Isso é como eles enxergam a intimidade e o casamento. Como que a Torá, amor de Deus, como a Torá ela vê o casamento e a relação íntima entre o casal? Ela não vê ela nem como bom e ela não vê ela nem como ruim. Ela vê ela uma coisa sagrada. O que é uma coisa sagrada? Tem uma hora certa para isso, tem um momento certo para isso, tem um lugar certo para isso e tem a maneira como tem que ser feita. E quando a gente tem essa estrutura, essa borda, essa margem, esses limites, que aliás limite é a palavra do século, os limites. Quando a gente tem essa estrutura em volta desse casamento, agora esse casamento se enquadra, agora ele tem uma estrutura, ela tem um limite onde ela pode se sustentar, ela pode se basear.
Então, a gente investe o casamento com a presença divina. E vamos olhar agora um pouquinho o que o ser humano ele fez com a instituição do casamento. O número de divórcios aumenta 186% em um ano. Vocês estão conseguindo ver? 60 a 50% dos casamentos, separação e divórcio. 35% a 30% estão casados, mas infelizes, quer dizer, mal casados. E 15% a 10% eles estão casados, bem, não tem brigas. Dentro disso, uma porcentagem menor que elas estão felizes, estão exatamente onde eles querem estar. Se a gente olhar o que o ser humano fez com o casamento, a gente vê que é uma instituição totalmente falida. Totalmente. Se você olhar para essa estatística, isso significa você vai para 2 casamentos, a cada 2 casamentos que você vai, um deles vai acabar na corte e na mão dos advogados. Isso aqui não é muito promissor, isso aqui não é muito otimista, isso daqui não é uma coisa que inspira muita motivação para os nossos jovens casarem. E o que a gente faz para não entrar nessas tabelas, nessas estatísticas? Tem muitos livros, cursos, palestras, enciclopédias de terapeutas, psiquiatras e psicólogos que eles estão tentando decifrar, estão tentando entender a dinâmica entre o homem e a mulher. Primeiro estão tentando entender o homem e tentando entender a mulher. Uma coisa que eles chegaram à conclusão é que eles são muito diferentes, mas o que eles estão tentando entender é como um homem e uma mulher que parecem vir de 2 planetas diferentes conseguem casar, viver embaixo de um teto e ainda sair vivo. É assim, e ainda ter filhos que vão querer seguir esse caminho. É uma coisa surpreendente. E no judaísmo, essas estatísticas elas são muito menos. Isso aqui é o que o mundo nos mostra. No judaísmo é muito, muito menos. E por quê? Qual é o nosso segredo? A gente tem um segredo. A gente tem um segredo milenar que está aqui milhares e milhares de anos e que ele não é uma garantia, porque com certeza que tem casais que cuidam da mishpachá, mas infelizmente não dá certo. Mas é uma grande, grande chance. A gente aumenta as chances e diminui os riscos quando a gente cuida de pureza familiar, cuida de Tarat HaMishpachá. Como a gente vai trazer a Deus para esse casamento? O que a gente viu até aqui é que o homem não é capaz, não porque ele não é inteligente, mas ele não é capaz de descobrir que está na hora de casar, sair da casa da mamãe e do papai, ter filhos e ter um casamento saudável, enriquecedor, satisfatório. Sozinho ele não consegue. Ele não consegue. Ele precisa uma coisa muito mais do que aqueles docinhos do final do casamento, que chama bem casado. Precisa muito mais do que isso para ter um casamento bem feito. E é interessante, fiquei pensando naqueles docinhos, né? Quando eu casei minhas 2 filhas, eu não tinha esses docinhos, mas eu sei que muitos casamentos têm. E tem assim, a parte de cima tem o recheio e a parte de baixo. Então, não comparando, mas só para a gente entender, o homem e a mulher tem que ter Deus para colar esse docinho. Tem que ter. Deus tem que estar lá para trazer essa liga. E eu vou te falar por que o homem e a mulher são tão diferentes. Primeira coisa, o homem e a mulher são 2 pessoas diferentes. 2 pessoas diferentes. Um vem de uma casa. Olha, meu marido vem do Rio, cidade maravilhosa, casei com uma pessoa maravilhosa. Eu nasci na Escócia, eu tenho um passaporte britânico. 2 pessoas de 2 culturas totalmente diferentes. 2 casas diferentes. 2 maneiras de celebrar aniversários, 2 maneiras de gastar o dinheiro,
Duas pessoas com duas cabeças totalmente diferentes. Essa é uma razão que não tem nenhuma ligação entre homem e mulher. Eles pensam diferentes. Tem uma história interessante. Um casal, eles vão para um casamento. Aí o homem, ele está de terno, a mulher está com vestido de festa. Eles entram no casamento religioso, assim como a gente está sentado aqui, só que tem uma merkizá, uma separação. Tem a energia masculina e a energia feminina, que aliás dá muito certo, que os papos, né, acabam se concentrando nos interesses de cada um. E eles, depois de uma hora, se encontram na saída e a mulher fala para o homem: e aí, como que foi o casamento? Aí ele fala: foi muito bom. A única coisa que estava um pouco incomodado, que eu era o único que estava de terno verde escuro. Tinha ninguém no casamento de terno verde escuro. Azul, preto, cinza, mas verde escuro não tinha ninguém. E aí o homem vira para a mulher e fala: e você? Como que foi no teu lado do casamento? Ela fala: estava tudo bem, mas eu estava me sentindo um pouquinho desconfortável, porque tinha uma outra mulher no outro lado da festa, estava usando a mesma roupa de mulher, a mesma roupa. Quer dizer, ela se incomoda que tem alguém que está vestido igual, ele se incomoda porque ele é o único que está de terno verde. Você vê que é a mesma coisa, para um incomoda, para o outro, né? Duas coisas totalmente diferentes. A mulher, quando ela está chateada, abre os ouvidos, escuta, não tenta resolver, só escuta. O homem, quando ele está chateado, só fecha a boca, não fala nada, fala, conversa, fala para mim. Ele não quer falar, ele quer, na cabeça dele as coisas vão se resolver, logicamente, de alguma maneira vai se resolver. Lógico que temos exceções para isso, mas no modo geral, cada um tem uma maneira de agir, porque um é homem e outro é mulher. Outra razão, porque o casamento não daria certo. Primeiro, duas pessoas diferentes, de duas casas, educações, famílias diferentes. Outro, porque homem e mulher. E a terceira coisa, que tem quem sabe hebraico, tem um passuco que fala: En shlemut be'olam hazeh. Não existe perfeição no mundo. Tinha um homem que tinha muita dificuldade para achar um parceiro, uma parceira, um homem que deu uma parceira, né, uma mulher para casar, e ele escreveu para o Rebbe. E o Rebbe respondeu para ele assim: assim como no lado dos homens não tem perfeição, um está careca, um está gordo, um está alto, um está baixo, um é grosso, outro é assim. No lado das mulheres, do Ezrat Nashim, também não tem perfeição. Você está procurando perfeição, não vai achar perfeição. Então, nós estamos falando de duas pessoas diferentes, homem e mulher, e duas pessoas imperfeitas, que vêm com a sua bagagem. Tem uma pessoa conversando com ela semana passada, ela falou que a terapeuta dela falou assim para ela: tudo que você não resolveu com a sua mãe, você vai ter que resolver com o seu marido. Todas as questões que você tinha com a sua mãe que você não conseguiu resolver, você vai ter que resolver com o seu marido. Mas seu marido não é sua mãe. Mas parece, em certas situações, a gente projeta, incorpora toda essa parte psicológica. Então, você sai da casa do teu pai e da tua mãe, mas agora se grudou com outra pessoa que está one on one. E agora? Agora, como que vai ficar isso? E acima de todas essas diferenças, nós temos um fator mais difícil ainda, que é a mídia. O que a mídia ela fala? A mídia ela fala que quando você casa, sua vida acabou. Acabou. Agora é escravidão, agora é responsabilidade, não tem mais happy hour, não tem nada, né? Então você tem todos esses fatores, e aí você tem que estar casado e ficar ainda, né, assim, bem, feliz. É quase impossível, uma tarefa quase impossível. Sozinho a gente não vai conseguir. Então nós precisamos da presença divina, precisamos de uma coisa maior do que nós. Tem um rabino em Nova York que se chama Rabbi Simon Jacobs. Ele escreveu um livro Como Ter uma Vida Significativa, acho que foi traduzido em português também, muitas pessoas têm. É livro de cabeceira de muitas pessoas, que ele tem muitos assuntos assim, da vida, e a visão do Rebbe nesses assuntos. Então ele contou uma vez, ele falou o seguinte: o mundo ele fala que existem 3 coisas que a pessoa precisa para casar. Um é compatibilidade intelectual, compatibilidade emocional e compatibilidade física.
Intelectual, você tem papo, vocês conseguem conversar. Quer dizer, o casal, né, para eles verem que dá para eles casarem, para eles estarem juntos, eles têm que ter uma conversa boa, eles têm assuntos de que falar. Então, compatibilidade intelectual. Compatibilidade emocional. Uma coisa interessante, entre parênteses, quando minhas filhas saíram para casar, não sei como as pessoas olham o casamento assim, judaico-religioso, assídico, mas antes que a menina casa, ela decide que ela vai casar. Os pais apresentam, fazem, né, mas ela que decide se ela quer ou não. Então eu falava para minhas filhas assim, quando você sai com um rapaz, com o barulho que está saindo, vê se você se gosta. Ela falou, mami, você está usando a palavra certa, você tem que falar se você gostou dele. Eu falei, não, vê se você se gosta do lado dessa pessoa. Isso é compatibilidade emocional. Quando você está bem com você mesmo, do lado dessa pessoa, você pode ser você. Você não está inibido, você não está com medo, você pode ser você. E a outra compatibilidade seria a compatibilidade física, que é dado muito estresse nos dias de hoje. Deve ser uma das grandes razões pelo casamento ser uma instituição falida, né, no mundo, que se coloca muito ênfase nisso. Eu falei com uma mãe que logo casou um filho, e ela falou assim, que o filho, ele colocou a foto dele com da noiva dele, quer dizer, antes de casarem, né, e perguntou para o amigo se ele achava ela bonita. Quer dizer, não só que ele tem que ter atração por ela, que tudo bem, é super entendido, e por que não, tem que ter uma atração física, mas está preocupado o que o amigo está achando da esposa. Quer dizer, se ele está escolhendo certo. Quer dizer, né, chegou a isso. Então, tem essas três compatibilidades. O mundo fala que se você tem dois, ainda o casamento sobrevive. Intelectual, físico e emocional. Escolhe dois desse. 3 tem muita chance, 2 ainda dá para sobreviver. A Torá, ela vem, ela fala que tem que ter uma coisa muito maior. Tem que ter uma compatibilidade a mais, que é compatibilidade espiritual. Que vocês tenham a mesma visão, que vocês tenham a mesma ambição, que vocês querem criar uma família. Tem uma coisa que é acima dos dois. Emocional, intelectual, físico, tudo. Você e eu. Não tem nada acima. Por isso que o casal casa embaixo de uma rupá. O que é uma rupá? Uma rupá é um talit ou um pano, faz ele tão caro quanto barato quiser, mas ele tem que ser um pano que está acima do casal. Para quê? Ele tem que ser uma coisa temporária, né? Não pode ser uma coisa fixa. Porque o casamento, ele começa nessa base de que tem que existir uma entidade acima do casal. Ele tem que ter uma ambição, uma vontade de criar uma coisa acima de só o homem e a mulher e esse casamento. Esse mundinho que ele se abranjou. A gente já chegamos a abrir esse mundo, não é mais eu, agora é o casal, a esposa, o marido. Muito bem, mas ele não pode ficar só entre o casal. Ainda tem muitas complicações aí. Aí nós trazemos a Deus a presença divina, que é acima dos dois, e isso pode incorporar o casal. E por isso que é muito importante, quando faz uma rupá, que a rupá seja grande o suficiente para o casal, lógico, e os rabinos. O meu marido, ele faz muitos casamentos, e ele fala que tem rupá, às vezes tem uma rupá, é tão pequena, os rabinos não estão conseguindo, é o razão, e é o rabino, e é todos os convidados, e quem vai falar a prédica, e quem está fazendo o abrahá, e está tudo, tem que estar embaixo da rupá. Então a rupá tem que estar grande o suficiente. Ouviu, Rani? A rupá tem que ser grande. Porque para todo mundo entrar embaixo disso, embaixo dessas luzes divinas que pela Hassidut explica que elas não descem para o mundo porque elas são elevadas demais, então elas ficam pairando, elas ficam em cima da rupá. Então, nós temos, quando a gente investe esse casamento, esse relacionamento com Deus, nós temos uma chance muito maior. Agora nós temos algo muito mais elevado que vai nos levar. Tem uma história de uma mulher, agora a gente está chegando ao assunto, a palestra é assim, a introdução é 50 minutos e a palestra é 10 minutos.
Mas meu relógio está certo? É 9h12? Ah, então tá. Nós começamos 20 para as 9? 8h30, né? Então tá bom. Uma história. Então, a história, isso, as histórias são boas, só as que ficam, né? Então, ontem eu estava assim, passando as minhas anotações para o Rabino Azulay, para o meu marido, e aí ele me contou uma história que aconteceu. Ele disse que ele estava no escritório dele e veio uma mulher, casada já há uns 20 anos, uma mulher, sabe, de boa aparência, simpática, muito assim, né, bem apresentada, e chegou e sentou no escritório dele e desabou. Começou a chorar, até ela se acalmar, e ele perguntou o que está acontecendo. Ele fala que está casado há 20 anos e por 3 anos eles não estão vivendo como casal. Por 3 anos não está acontecendo nada. Então meu marido diz assim, bom, pode ser ter outra pessoa, outra mulher. Falou, não, eu já procurei, pesquisei, vi os e-mails, celular, desculpem que eu estou assim, tendo sol aberta, mas né, a gente vive nesse mundo e está, né, é o que a mulher trouxe para o rabino. Eu falei antes, os rabinos veem muitas situações. Então, ela falou, não. Então, eu disse, bom, pode ser que tenha um homem, então. Ele falou, não, isso também não. Tá bom, então, o que será que está acontecendo? Ela disse, olha, eu já tentei fazer de tudo. Já tentei fazer de tudo para atrair a atração dele e não está dando certo nada. Ela estava arrasada. E eles não estavam brigando, eles não estavam mal, mas não estavam vivendo como um casal. O Rabino Azulay olha para ela e diz assim, olha, eu vou te falar uma coisa para você fazer, mas tem que seguir exatamente o que eu estou falando. Você vai ver que você vai ter resultado. Mas tem que fazer a pé da letra. Ela falou, tá bom, eu faço qualquer coisa, porque eu já tentei de tudo e não deu nada certo. Ele falou assim, você vai para o mikve. Você vai mergulhar no mikve. Ele falou, tá bom, Rabino, posso marcar amanhã? Não, calma, não é assim. Para o mikve você precisa ter um preparo, precisa fazer uma contagem, né? Uma contagem dependendo do ciclo, né, da mulher, e você vai fazer a contagem dos dias, vai fazer as verificações, vai fazer tudo o que precisa, vai se preparar para o dia do mikve e você vai para o mikve. Só que até você ir para o mikve, você não pode encostar no seu marido. Mas, Rabino, todo dia de manhã, antes dele sair, isso é um costume de 20 anos, ele me dá um beijo para bom dia. Nem beijo bom dia, nada. Tá bom, mas e na volta de noite, quando ele volta? Depois do dia do trabalho? Você me segue ao pé da letra que você vai ver resultado. Você faz exatamente como eu te falo. E ele explicou para ela o que ela tinha que fazer. Depois eu perguntei para ele, por que não mandou para mim assim? Disse, sabe quando tinha que ser já? A coisa tinha que ser já. Até ligar, até não sei o que era. Então ela já começou a fazer. E ela também leu alguns livros e ela fez uma contagem. Ele estava em contato com ele e né, ela sabia como se fazer para se preparar. Ela chegou 2 meses depois para o escritório do Davi e ela falou, Rabino, aconteceu um milagre. Eu falei ontem, Davi, você está falando disso? Sim, eu estou te falando, foi essa a história, assim mesmo. Ela disse que ela chegou em casa e ela falou assim para ele, olha, eu vou fazer um mikve. Disse, o que é mikve? Disse, mikve é uma piscina de águas naturais, que tem em todas as sinagogas, quase todas as sinagogas têm um mikve kasher. E para eu ir no mikve, eu preciso ter abstinência, não posso ter nenhum contato físico com você, nenhuma relação íntima, até ir no mikve. Tá bom, mas você não é religiosa, você não é esposa de rabino, por que você está fazendo isso? Ele disse assim, não, porque eu decidi que eu quero fazer isso, acho que vai ser bom para o nosso casamento. E aí, de manhã, ele falou, tá bom. De manhã, ele está saindo para dar um beijo e ela, não, lembra, eu vou para o mikve e não pode encostar. Não, mas isso aqui é exagerado, isso a gente já faz 20 anos, o que tem a ver? Você não é esposa de rabino, aquele papo, né? Aí ela falou, não, E ela se mantém firme, ela fez exatamente como tinha que ser. E
E foi impressionante, depois de 3 anos que nada dava certo, o desejo despertou no marido dela e eles tiveram uma vida de casal. Eles tiveram uma vida de casado. Agora, significa que tudo se solucionou? Não, mas eles viveram como um casal. É assim que tem que ser, não é 2 anjos. É homem e mulher com todas as suas diferenças, unidos por uma coisa maior. A presença de Hashem, uma mitzvah, que é a mitzvah de pureza familiar. Então essa história foi isso que ele me contou. E agora nós vamos entrar. Agora nós temos uma pergunta aqui. Na época do Holocausto, as mulheres iam para o mikve. Você pode imaginar? A morte estava na cabeça das pessoas. As pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam sendo assassinadas. As crianças eram jogadas como lixo. Era uma situação tão... E as mulheres têm documentários que no Holocausto as mulheres usaram mikve. Masada, quem não conhece Masada, vai para Israel, você vê lá o mikve. Eles estavam lá em situações precárias, não tinham o que comer, o que beber. Eles morreram porque eles se mataram para eles não serem, né, torturados e abusados pelos romanos que iam pegar eles, mas eles tinham um mikve lá. E em Recife, 1400 anos atrás, construíram um mikve. Você vende um Sefer Torah para construir um mikve. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui? Que é tão importante a um ponto de um sacrifício tão grande. Na Rússia comunista, as mulheres elas iam para o mikve. É uma coisa que se fala, tá bom, uma coisa que vai unir, compatibilidade espiritual, mas olha a história de nosso povo e o que as pessoas fizeram para fazer o mikve. Então o que está em jogo aqui? Tem que ser muito mais do que só o casalzinho, com a presença divina, mas é mais do que o casal. E por isso que é chamado pureza familiar. Agora, nós temos um grande problema com esse nome pureza familiar. E eu vou explicar por quê. Pureza familiar, a verdade, é a tradução, é a melhor que a gente acha, mas não uma tradução certa. Taharat HaMishpacha vem da palavra tahará. Tahará significa pureza e tumá significa impureza. Agora, é muito difícil esse conceito de pureza e impureza, tahará e tumá, quando se traduz para uma outra língua, porque esses conceitos só existem no judaísmo, não existe. Sabe que eu estava andando com meu marido e a gente estava passando o cemitério Goi, né? Eu falei, vamos atravessar a rua. Ele falou, por quê? Aqui não tem tumá, aqui não tem impureza. Só tem impureza no povo judeu. Agora, essa impureza, esse tumá, ele não tem nada a ver com higiene, com limpeza, com sujeira, com nada disso. Ele tem a ver com o estado espiritual, mas que ele vaza para o material, ele vai afetar a nossa vida física. Na época do Beit HaMikdash, um homem ou uma mulher que estava impuro, porque eles estavam com lepra, falaram fofoca, mas era verdade, não é fofoca. Ficou com lepra, ficou impuro a pessoa. A mulher, ela acabou de dar à luz, ficou impura, tem que levar um corban, mas aí já é diferente, já é outro tipo de corban. As pessoas ficavam impuras na época do Beit HaMikdash, eles não podiam entrar no Beit HaMikdash, não podiam dar sacrifício, mas se eles quisessem, ficassem 50 anos assim, tá bom, eu vou no Beit HaMikdash, eu vou sacrifício, mando meu marido, mando meu filho, mando meu cunhado, eu não preciso ir. Não precisava ficar teorar, era uma maneira de estar que a pessoa poderia ficar assim. Hoje em dia, nós temos a tumá, que é a impureza que vem da mulher no ciclo menstrual dela, ou quando ela tem outros tipos também, que não só quando é o ciclo menstrual, mas qualquer vez que ela vai ver sangue do útero, isso lógico não é para a palestra de hoje, mas para outras aulas, mas basicamente, quando isso acontece, ela fica impura e ela não pode estar com seu marido. Ela pode beijar os filhos, não tem problema nenhum. Os filhos não tem nada a ver com a impureza dela. E não é por isso que não se dá a mão para o rabino.
Não tem nada a ver. Ontem eu fui comprar um tênis para o meu filho de 7 anos, tinha uma mulher, ela já estava na menopausa. E ela estava encostando no meu filho. Aí eu, muito delicado, diplomaticamente, falei, ele já tem mais que 3 anos, a mulher não encosta mais. Não, mas já não estou na menopausa, eu já não tenho mais o ciclo. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Eu tentando explicar que não tinha nada a ver com isso. Então, a gente às vezes confunde os assuntos. Não tem nada a ver. Tem a ver só essa impureza, ele vaza no que se refere ao seu marido. Uma mulher casada, uma mulher não casada, ela não encosta, não tem nenhum contato físico com outro homem, não por causa da menstruação. Então ela vai no micro, então ela pode encostar? Não. É por uma outra razão. Aliás, teve uma vez uma senhora muito chique, muito elegante, ela veio para o Rebbe e ela estendeu a mão para o Rebbe. E o Rebbe falou assim, a minha mãe me ensinou, desde pequeno, a nunca tocar em nada que não é meu. Isso que o Rebbe respondeu para ela. Então, essa é uma outra razão. Para muitas mulheres, é muito difícil aceitar essa ideia de que todo mês elas vão estar impuras. Elas se sentem desvalorizadas, rejeitadas, segundo plano, desaprovadas, discriminadas. Tem mais alguma coisa? Alguém está sentindo mais alguma coisa? É difícil. Como todo mês ela está nesse estado? Mas vamos entender o que é pureza e impureza pelo lado do judaísmo. A verdade é que Tumá, ela é ausência de vitalidade, ausência de vida. Todo mês, o corpo da mulher, ela faz um espaço para construir e edificar um novo ser, uma nova criação, um dom divino. E quando ele não vira um ser, então ele é despedido como o ciclo menstrual. Agora, todas as revistas falam do TPM, de tudo que o sofrimento que elas passam antes, assim, é fenomenal. E porque está irritada, está nervosa, sabe? Se casa com uma mulher, mas é a mulher antes da menstruação, a mulher quando tem a menstruação, a mulher depois, a mulher que está grávida. Parece que você casou com uma, mas ela é tão cíclica que ela vira outra pessoa cada vez, né? Mas então a mulher, ela passa por essa perca de vida, e ele não é só uma perca de vida física. Ele traz um efeito emocional e psíquica e com certeza espiritual para ela. E é nesse momento que ela perde a ausência de vitalidade, aí que entra a Tumá. Porque as impurezas, elas entram quando está um vácuo, quando está um vazio. Então, presença de vida, ela foi despedida, ficou um vácuo, aí entram as impurezas. Aliás, isso não é só no corpo da mulher, mas em qualquer coisa também, psicologicamente. A pessoa sempre tem que estar estudando Torá, rezando, fazendo bons atos. Que a pessoa fica vazia, sem nada, começa a entrar boberia, começa a entrar o que o vizinho, o que o rabino falou, o que esse não diz, porque esse... A pessoa começa a ficar com boberia. A pessoa tem que preencher a sua vida com coisas boas, porque a ausência de coisas boas entra em impureza. Então, ela passa por isso, e na prática, isso é uma das formas de Tumá, de impureza, e o casal, eles não podem ter uma relação íntima, qualquer contato físico, e muitos comportamentos que levam à aproximação. E tudo isso é porque são os dias que ela está tmeá, que ela está impura, não temos outra palavra para isso, e ela está fazendo os preparativos para ela ir no mikve. Agora, isso das mulheres se sentirem rejeitadas ou desaprovadas, ou segunda classe, ou isso que elas entram nesse estado de impureza, nada poderia ser mais longe da verdade. Se a gente olha para o judaísmo, a gente vê que o homem ele pode ser o maior sábio, o maior tzadik, mas se a mulher não é judia, os filhos não são judeus. Esse como que a mulher é valorizada no judaísmo.
A gente sabe que a mulher ela é chamada o pilar da casa. Tem uma história muito linda sobre isso, que vale muito a pena falar aqui. Tinha uma mulher que foi junto com o marido dela para uma Yehidut com o Rebbe, para uma audiência particular. E o Rebbe falou com o marido sobre as atividades dele em prol do judaísmo. Quando chegou a vez da mulher, o Rebbe falou assim para ela: e você, o que você está fazendo para o prol do judaísmo? Aí ela falou em inglês: I'm trying. Aí, eu estou tentando, obrigada, eu estou tentando. Aí o Rebbe deu um sorriso e falou assim: aqui na América, quando a pessoa fala I'm trying, eu estou tentando, significa que não está fazendo muita coisa. Então, quero te encorajar, te incentivar, você ajudar teu marido em prol do judaísmo. Aí a mulher, ela sentiu que ela podia falar com o Rebbe, e ela abriu o coração dela e falou assim: sabe o que é, Rebbe? Eu não me sinto tão valorizada. Eu faço, né? Ele fala que o trabalho da mulher não rende. Você faz uma prato de comida, já comeram. Você limpou o banheiro, já está suja. Você arrumou a sala, em meia hora já tem brinquedo na sala inteira. Né? Você está constantemente, né? Assim, eu estou de férias agora, vou falar a verdade. Então, hoje à noite eu estava conversando com a minha sogra na cozinha, eu jantei com calma. O Rabino Azulay que estava cuidando da tropa, né? Eu tenho 11 filhos, graças a Deus. Acho que eu cuido deles todos. Baruch Hashem. Então ela falou isso para o Rebbe, ela disse: eu não me sinto muito valorizada. Então, ela não tinha muito incentivo para ajudar. Aí o Rebbe falou a seguinte coisa: isso que, olha, se tudo que eu falei até agora não entrou nada, se só essa história entrar, já conseguimos muita coisa. Ele falou o seguinte: quando alguém vai visitar uma casa, ela olha para o tapete, ela olha para o quadro, ela olha para o sofá, ela olha para a cozinha, que foi recém-renovada. Ela vê todas essas coisas. Ninguém entra dentro de casa e fala: posso ver a base, a fundação do prédio? Para ver quantos metros que ele é de fundo, se o concreto ele é forte, que cor que é o material, quantos anos ele está em pé. Ninguém pergunta isso. As pessoas estão vendo só assim, a parte externa, muito bonito, faz parte de uma casa. Tem que ter, Diraná, tem uma sifá toda que o Rebbe fala sobre uma casa bonita e se preparar para Moshe chegar, e isso abre o coração da pessoa, a cabeça da pessoa. Mas quando a pessoa entra em casa, ela não pergunta sobre a base, sobre o pilar, o que está sustentando essa casa. E a mesma coisa, quando dentro de casa, as pessoas não estão muitas vezes vendo ou reconhecendo o trabalho da mulher e o que ela está. Vocês não estão falando que eu estou indo desse lado, né? Eu falei no começo que se eu estivesse indo desse lado para falar, mas tudo bem, ninguém está falando, então vocês estão concordando, então isso é ótimo. O pilar da casa, a fundação e a base é a mulher e as mitzvot que ela faz e a influência que ela traz sobre a sua casa. Então ninguém pergunta, o Rebbe falou, mas todo mundo sabe que isso é mais importante que qualquer quadro, por mais caro e bonito e de arte que seja. O que sustenta essa casa? O que é o pilar? O que está deixando as coisas no lugar até? É esse pilar. E esse que é a mulher. Então é importante que nós sabemos disso. O Rebbe sabe disso. E ele incentiva as mulheres a continuar o seu trabalho. Porque se uma mulher ela quer pureza familiar em casa, ela precisa do apoio do marido. Lógico, aqui é um casamento. Por isso a gente, né, tem um casal aqui para mostrar a importância dos dois. Mas o pilar da casa não é sempre visto, olhado, analisado, porque é o pilar, é o que está segurando a coisa. E a gente vê uma coisa muito interessante. A mulher, ela é como a lua. A lua, ela cresce, e ela fica inteira, depois ela diminui, ela é cíclica, ela está constantemente ou acrescentando ou diminuindo, ela está sempre mudando, como a mulher. 5 minutos está de um jeito, 10 minutos depois está de outro, mas estava tão bem. Eu acabei de falar com a minha cunhada e ela falou isso, eu acabei de falar com o meu filho. Mas o que aconteceu? O homem é como o sol,
nunca muda. Então os dois casam e é assim, ele reza para que ela não vai mudar e ela está constantemente mudando, e ela reza para que ele mude e ele não muda. Ele está do mesmo jeito que casou, igualzinho, não mudou absolutamente nada, porque um é a lua e o outro é o sol. Então cada um tem, né, o seu papel. E se a gente olha mais profundo, a gente vê que pureza familiar e essa abstinência que um casal passa, ele, na verdade, ele faz parte de uma dinâmica muito importante entre o casamento. Então vamos pegar assim um mês, 2 semanas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, 2 semanas de amor de água e 2 semanas de amor de fogo. O que é amor de água e o que é amor de fogo? Amor de água é aquele amor entre irmãos, entre amigos, companheirismo. Esse é o amor que acontece quando a mulher ela está a temear, quando ela começou o ciclo da menstruação, até lá ir no mikve. Não pode ter contato físico, não pode ter relação íntima. Eles aprendem a se comunicar, a falar, a dialogar, a se olhar, a escutar, a se comunicar de uma maneira não física, verbal, falando. Essas 2 semanas é cultivado esse relacionamento de amigos, de amizade, de companheirismo, de estar passando pela vida junto. Quando ela vai no mikve, aí começa o amor de fogo. Essas 2 semanas que ela está até orar, que ela está permitida para estar com seu marido, e nessas 2 semanas é amor de fogo. Agora eles são um casal, homem e mulher, a atração que tem, a paixão, o fogo, como o fogo, que é muito quente e ele está subindo e você não pode ficar muito perto, porque a coisa está, como tem a expressão, está pegando fogo a coisa. Esse é o amor de fogo. Então a Torá, ela dá os dois, ela dá 2 semanas de água, 2 semanas de fogo. 2 semanas de amor assim, 2 semanas de amor assim. E isso, na verdade, é a maior valorização da mulher. E do homem também. Porque os dois, eles não se enxergam só como objetos de desejo. Ah, agora quando eu quero, agora quando eu preciso. Não, não é assim. E a coisa mais brilhante de Tarat HaMishpacha, isso aqui é, os psicólogos eles não estão entendendo, os médicos não estão entendendo esta dinâmica ainda, eles não vão entender, porque isso aqui não é uma obra-prima humana, isso aqui é divino, é uma coisa em cima da inteligência. A gente sabe que Tarat HaMishpacha é um rock, ele é um decreto, a gente não entende, por mais que a gente sabe os benefícios, a gente não entende a verdadeira dinâmica, como Hashem colocou essas leis. Mas uma das coisas mais impressionantes é que é assim, vamos pegar um casal, o casal não está indo bem, não tem comunicação, não tem diálogo, não tem atração, não tem interesse, e aí eles vão no terapeuta, vão no psicólogo, e o psicólogo fala assim, sabe uma coisa, eu acho que os dois estão precisando de umas férias, pega você, vai 2 semanas, vai para a Europa, assim, bem longe, né? Vai bem longe, fica 10 dias, 2 semanas, sabe, time out, fica assim cada um na sua. Quando você volta, lógico que vai estar, né, muito melhor, porque vocês ficaram com saudades, um sentiu falta do outro. O que a Torá ela... Ou não. Aí tem que ficar mais que 2 semanas, né? Tem que ficar mais que 2 semanas. E dependendo de quanto tempo que passou. O que a Torá ela fala? Ela fala, não tem nada a ver com o meu humor ou o seu, o que eu estou achando, o que você está achando. Tem a ver com o relógio biológico da mulher. Chegou o ciclo. Não tem nada a ver se a gente está bem ou não está bem. A gente pode estar muito bem, mas agora chegou o ciclo, é uma coisa neutra. Não tem nada a ver com o que está acontecendo com o casal. Vocês estão entendendo que sabedoria é infinita aqui? Que não tem nada a ver com a situação do casal. Agora não está na hora do amor do fogo, agora é amor da água. Agora é diálogo, é mostrar amor de uma outra maneira. Olha, aqui no Rio, aqui dão 3 beijos ou 2? É 2. Ah, eu acho que tem outros lugares que tem 3. Aí São Paulo também dá 2. Não, São Paulo. Não, São Paulo não. Só 1, né? Então
tá? Depende se a pessoa mora, é carioca, mas mora em São Paulo, depende. Mas de todo jeito, quando eu cumprimento você, dou um beijo, oi, tudo bem? O que eu estou falando? Eu estou reconhecendo a sua presença, eu estou te vendo, estou te reconhecendo, estou te dando um carinho. Só que a gente não fala tudo isso, a gente só dá o beijo, cumprimenta e acabou. Quando você não tem essa maneira, você não tem como tocar a pessoa, você tem que mostrar um carinho de uma outra maneira. Você é obrigado a se comunicar de uma outra maneira. E não tem nada a ver com a situação íntima do casal, como que eles, emocional, como eles estão indo. Tem a ver com o ciclo que já chegou. Então, a verdade é que tudo isso mostra pra gente como a gente precisa dessa mitzvah, e a verdade é que os benefícios que vêm é por estar fazendo uma mitzvah, e uma mitzvah muito importante. Eu vou começar já a resumir, estou vendo que já está terminando aqui o tempo. A gente chama dessa mitzvah de mikve pureza familiar, mas se você pensar bem, é os preparativos que a mulher faz, ela vai no mikve, ela faz um mergulho e pronto. O que é chamado pureza familiar? Porque não é só ela fazendo um mergulho e ela está fazendo uma coisa para a vida dela, espiritual, emocional e acabou. Isso está tocando na vida, na alma dos filhos, das gerações futuras que ainda não nasceram, dos filhos que já nasceram, e ele tem até um poder retroativo. Como a gente sabe que tem uma carta do Rebbe, muitas cartas, mas tem uma de uma mulher escrevendo para o Rebbe que o filho, ele não estava no bom caminho, ele estava querendo casar com um goi, e o Rebbe ele fala para tentar olhar, para ver se nessa área, nessa mitzvah, teve alguma falha e precisa retificar. Então, no momento que a pessoa faz o mikve, ela está mexendo no passado também. Ela chega a mexer, faz uma mitzvah retroativa, uma influência retroativa. Então, a pureza é da mulher, mas a verdade afeta, e afeta o marido também. Ele afeta também o marido em muitas áreas. Eu estou vendo que o meu tempo acabou, eu preparei muito mais, mas vamos terminar. Meu marido sempre fala, o melhor palestrante é aquele que sabe terminar na hora certa. Eu só vou terminar com uma pequena história. Antes de falar a história, só um pequeno comentário. Uma das coisas mais difíceis que é na vida é casar com uma pessoa perfeita. Sabe por quê? Ela não precisa de você. Você não precisa dela. Bom, você pode ser que precisa, você não é perfeito. Mas você casar com alguém perfeito para que casou então? Não precisa de mim, não precisa do meu carinho, não precisa da minha presença, não precisa da minha ajuda. É muito difícil casar com uma pessoa perfeita. Então, a primeira coisa é saber de que a gente é imperfeito e que nós precisamos um do outro. E uma história sobre precisar. Um rapaz de 14 anos, ele queria cometer suicídio, ele queria se matar. E, felizmente, ele não conseguiu, ele não teve sucesso. E colocaram ele dentro de um lugar de psiquiatria para fazer análise, para ver o que estava acontecendo com ele, para ver por que ele chegou a esse ponto. Colocaram ele no último andar do prédio e a mãe do menino, um menino judeu, ligou desesperada para o rabino e falou assim: Rabino, por favor, vai visitar meu filho. Ele queria se matar, ele está nesse lugar, isolado, ninguém pode entrar lá, só pode entrar padre e rabino, um e o outro. Então, ele falou, tá bom, vou visitar. E aí ele vai lá, ele entra no elevador, o rabino, e enquanto ele está subindo os andares, ele lembra que pouco tempo atrás, ele estava nesse prédio, que ele foi visitar uma pessoa, e ele lembra que é um lugar muito assustador para uma criança, para um jovem de 14 anos, fica lá isolado, fica lá analisando, e seu menino deve estar horrorizado, um trauma terrível. Aí ele chega, ele bate na porta, ele abre lá a sala, e ele vê que o menino, ele está em colônia de férias, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, deitado, tá lá assistindo televisão, como se nada aconteceu. Aí
aí ele está lá tentando puxar conversa, olha, sua mãe está preocupada com você. E é totalmente ignorando, como se nada aconteceu. Chegou uma hora que o menino vira para o rabino não está chegando em nenhum lugar. O menino chega para o rabino e fala assim, olha, rabino, eu acho melhor o senhor ir embora. Porque pouco tempo atrás, o padre estava aqui e ele falou uma coisa muito boba para mim. Stupid thing, uma coisa estúpida, a mesma tradução, uma coisa muito boba para mim. Aí o rabino disse, bom, estou vendo que eu não estou sendo muito bem-vindo aqui e eu estou de saída. Mas antes de sair, me fala, o que o padre te falou? Falou uma coisa muito boba. Ele falou que eu não deveria me matar porque Deus me ama. Isso é uma coisa muito boba. Aí o rabino olha para o menino e ele fala assim, olha, para te falar a verdade, ele falou uma coisa muito boba. Que como Deus ia amar um menino tão antissocial, tão antipático, tão obnoxious, sabe o que é obnoxious? Tem uma palavra em português. Um menino que não tem modos como você. Aí o menino já acordou assim. Deus não te ama. Deus precisa de você. Ele precisa de você para uma missão que só você pode fazer. E mais ninguém. Porque o universo é um quebra-cabeça. E todos nós fazemos parte desse quebra-cabeça. E quando você tira um pedacinho, o quebra-cabeça pode ser feito de 1000 peças. Você tira uma peça, ou milhares de peças, mas se tira uma e tudo está incompleto. Então Deus está assim preso com você. Ele precisa de você para alguma coisa. E aí o menino já... Você vê, amar é muito poderoso, mas ele é só o creme do bolo. O que é o bolo? Precisar de alguém é muito mais poderoso do que amar alguém. Nossos filhos precisam da gente. Nosso marido precisa, né, da gente. E nossas esposas, nossas mulheres precisam, né? Nós precisamos um do outro também. Né? Hoje você abre qualquer revista, o que você vê? A pessoa tem que ter amigos, não pode estar no solidão, isso traz depressão, vai fazer trabalho beneficente. Todas as ideias da Torá que nós já temos, que está na Torá, a gente fala, a Torá tem que falar isso? Hoje em dia a gente está vendo como isso é crucial para a nossa vida. E a mitzvah de pureza familiar, ela é uma mitzvah, Deus precisa da gente para essa mitzvah. Porque quando a gente cumpre essa mitzvah, nós estamos trazendo paz dentro do casamento, trazendo paz dentro do lar, dentro de nossa família, dentro de nossa comunidade e, finalmente, dentro do mundo. Então, que a gente possa merecer logo, logo nossos dias, essa época que virá Moshiach e ele vai espalhar as cinzas da vaca vermelha e vai purificar todos nós, porque todos estamos impuros. E até lá, gostaria de encorajar todos para vir no Mikve daqui, conhecer, assistir umas aulas para saber, pois a vida de todo o povo de Israel depende disso. E o tempo com certeza é agora. Estamos logo depois de Shavuot, e em Shavuot o povo falou Naseh Benishma, a gente vai cumprir e depois a gente vai entender. Então espero que hoje dê um pouquinho assim, de uma análise um pouquinho sobre o que é pureza familiar. E se Deus quiser trazer isso na prática e trazer o Moshiach logo nos nossos dias. Obrigada.